Me lembrou uma frase do Chorão, que Diga aí. na minha vida nem tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Cara, é isso, você tem que ralar o toba no asfalto sucessivamente, porque alguns aprendizados vêm do tipo ganhar 10 centavos por hora. Fala de novo a frase de Chorão. Na minha vida, tudo Na acontece. minha vida, tudo Quanto mais a acontece. gente rala, mais a gente cresce, não é? Então, cara, mas essa parada, eu acho que essa frase não concorda com isso. De ralar o Ó, toba no eu asfalto. vou colocar uma frase. Treta, meu! Agora começou o podcast, agora. Quando Mas não fala valeu. não, Thiago, concorda, Thiago, começa. sempre que você discordar, a gente tem aqui uma maneira de fazer isso educada. A gente fala assim, respeite seu posicionamento, mas acha um posicionamento burro. Exatamente. Falou pouco, mas falou bosta. Não, eu vou falar uma frase aqui que o pai rico falou pro Kiyosaki quando ele foi lá reclamar, né, a mini criança sindicalista. Falando, eu ganho pouco, você me explora, não sei o quê. Ele falou o seguinte... A mini, Se pensa- a mini criança que só era sindicalista porque o pai era... Exatamente, Porque exatamente. ele botou Não aquilo na julguemos cabeça as crianças. dele. Ele elas falou o são seguinte reflexo. aqui, ó. Se pensa que eu sou o Naquele problema, momento. então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. Então ele queria mostrar, cara, eu não sou o problema. Você vai encontrar milhares de pessoas como eu aí se for procurar emprego. O problema é você. Cara, Você tem que mudar nossa, você mesmo. Essa frase é bizarra, cara. Então briga comigo, vai. Dá pra fazer bizarra, cara. faz um Reels com essa reação que eu falo alguma coisa. Nossa. Nossa, cara. Totalmente orgânico. Faz de novo. Nossa, cara. Nossa, o Aí ouvido da galera agora deve estar... Aí escolhe o melhor, a melhor parte. Não, cara, Rael isso, vai isso resolver é isso aí. incrível. Isso é incrível. A gente quer mudar os outros o tempo todo. A gente sempre acha que a gente não fica rico por causa do outro. A gente sempre acha que eu tô no lugar errado por causa do outro. Porque o chefe, porque o Brasil, porque a política, não sei o que lá. E a gente não tá fazendo nada pra mudar. É a terceirização Caraca. de pirocas, né? Não é? Mas é igual... Posso voltar na Mentalidade treta da sua escravista. frase? Que eu achei uma frase... Pode. Não fala assim do Chorão, hein, mano. Cara, eu amo Ele é Chorão. brother do Joel. Eu amo o Chorão. É mesmo. Tem até um documentário top que saiu na Netflix dele, incrível. Eu vi, fiquei meio chateado. Mas assim, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Não necessariamente. Essa frase Você não tem tá que certa. ralar de maneira inteligente. É, porque quanto mais você rala, é como o padeiro que ele acorda 4 da manhã, vai pra padaria, ou como o pedreiro que vai todo dia, Aham. rala pra caramba e provavelmente não vai enriquecer É. se ele continuar a direção. Por isso que aquela frase do trabalhar pelo dinheiro, não trabalhe pelo dinheiro, por isso que eu concordo com aquilo, cara. Colocar o dinheiro pra trabalhar, né? Exato, porque, cara, não é o esforço, eu acho que ele faz parte, né? Alguém que se esforça, obviamente, tem muito mais chance de que quem não se esforça. Mas se você se esforçar sem a inteligência, ou se esforçar numa direção, se você se esforçar de uma forma linear, você nunca vai enriquecer. Sim. Porque o mundo tá cheio de gente que se esforça, cara. Né? E tá cheio de gente que não se esforça e tem dinheiro. Não, ele inclusive fala que o pai dele, o pobre, era extremamente trabalhador. É. pô. Mas terminou a vida, tem uma hora que ele fala, meu pai rico quando morreu deixou a família dele riquíssima, uma série de ativos. O meu pai pobre ele deixou dívidas. Sendo que era um cara muito letrado, só que ele não levou em conta essas lições. E aí vamos chegar na lição 2, que tem uma série de comentários interessantes aqui com certeza. Na 2 ele faz uma pergunta, né? Por que possibilitar a proficiência financeira? E apenas mostrando o que essa lição né, é o cerne dela, ele começa abordando a seguinte questão, que não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei, eu discordo disso, pô. Lógico que importa quanto dinheiro você faz. Só que ele começou a dar uma série de exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro ao longo da vida e que no final não tinham mais nada. Ele até cita uma reunião que teve em 1923. Ele cita um monte de gente que estava na reunião. Caras que eram investidores da Bolsa famosíssimos, né? O Jesse Livermore, que aparece nos Axiomas de Zurich, que ele aparece lá no Reminiscências de Especulador da Bolsa. Um monte de CEO de empresa. E ele fala que nos 10 anos seguintes, tantos morreram, tantos se suicidaram, tantos foram presos. Você vê que todo mundo estava na reunião, se deu mal. Daí ele falou, esses caras sabiam fazer muito dinheiro, mas não sabiam conservar. Eles não sabiam investir, não sabiam proteger o patrimônio. E ele fala sobre a importância disso. Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Exatamente. Né? Basicamente isso. Comentários sobre isso. Mas por que foi tão diferente o que ele falou que você passou a concordar com ele? Não, porque logo no começo eu pensei, lógico que importa quanto dinheiro você Sim. faz. Quem faz pouco dinheiro vai demorar muito mais para Sim. chegar lá. Só que ele quis ressaltar que se você faz muito dinheiro, Tá. isso não é garantia de que você vai chegar lá. Eu Se tenho você uma não história, eu tenho uma souber história da conservar minha o dinheiro vida que você fez. que eu acho que Por favor. denota muito sobre isso. Como eu disse, o meu pai trampou 30 anos na mesma empresa que hoje é a Braskem, inclusive. Meu pai é engenheiro químico, trampou 30 anos. E o meu pai ele sempre foi muito bom num negócio chamado subtração, que é muito simples. Quanto você ganha, menos quanto que você gasta, é o tanto que você investe.
E ele não sabia nada sobre contabilidade, sobre E só dinheiro. respeitava isso. Ele só respeitava uma simples subtração, cara. Então, eu lembro que meu pai chegava bem tarde em casa, então, por volta de 8 ou 9 horas da noite. Ele saía da atual Braskem, vinha para casa e ele abriu um programa chamado Quicken. Vocês lembram desse programa? Eu nem usei, É o, cara. é o primeiro software de você elencar gastos que existiu. É um software gringo, meu pai muito nerd, baixou lá. Weekend? Quicken, da Microsoft. Quicken, mesmo, cara? é. Isso em 1999, assim. Meu pai, ele sempre foi muito avesso ao risco, ele sabia que ele ganharia um teto ali. Eu posso só colocar uma frase do Kiyosaki aqui o na lição podcast- 6. O podcast acho que é meio que seu. Não, pra poder elencar isso que o seu Sim, pai sim. fazia. Você falou que É seu meu pai também. era um cara Legal. que ele ganhava X, gastava menos que X, investia a diferença e de uma maneira simples, não era sofisticado pra caramba o que Não. ele fazia. O Kiyosaki, ele fala aqui, tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. É, É isso. pra ele era muito simples. Ele sabia que ele tinha um lugar que ele poderia exercer na empresa dele lá, chegar, sei lá, gerente, por exemplo. E ele fez uma conta de menos, cara. Só que eu lembro que ele juntava todos aqueles papeizinhos de cartão de crédito, não sei se vocês lembram. Antigamente, quando você passava a maquininha, vinha aquilo lá. Ainda E- bem e- você pedir. Ainda vem se você pedir, mas antes era o Sim. único comprovante que você tinha. E ele juntava todos dele e da minha mãe, e ele parava todo dia, a primeira coisa que ele chegava, falava boa noite e tal, e chegava lá e fazia uma conta de menos, porque ele dividia mais ou menos o tanto que ele ganhava, dividia por 30, e ele não podia gastar em um dia mais do que ele ganhava. E ele seguiu isso durante 30 anos. Aí hoje eu vejo e falo, putz, meu pai nunca ganhou muito, Mas foi um mas baita ele- exemplo que teu pai fez. então. mas ele tem um Meu pai fazia coisa Cara, parecida também. meu pai tem um apartamento em Riviera de São Lourenço, velho. É um negócio que, tipo, eu não sei como é que ele fez aquela porra. É que meu pai Na verdade, eu sei. ganhava tanto. Ele usou a subtração durante 30 anos e conseguiu acumular patrimônio. E hoje o que ele tem de renda passiva em renda fixa, inclusive, pai, precisamos rever isso, ele consegue se virar muito bem, cara. Tanto que quando eu me fudi no Wesley Day, que eu era trader, foi o primeiro cara que eu liguei. Falei, pai, preciso de 30 pau. Falou, tá bom, por quê? Falei, por causa disso. Lascou a bike, caiu a corrente aqui da bike, fudeu. E ele me fez uma TED ali de 30 pau na hora e continua vivendo totalmente simples. O meu pai é o Barsi versão Santo André, assim. Até hoje, cara. Ele anda de metrô até hoje. Ele só tem uma porra de uma BMW que eu dei pra ele. Depois eu me arrependi, porque eu queria... Quando a bolsa cai, eu falo, pai, vamos vender aquela BMW, pai, vamos botar na bolsa. Mas é incrível isso, porque o cara que faz o simples e que entende a lógica do dinheiro e que respeita o poder da composição, o poder do tempo, não precisa ser gênio, não precisa ser